método que vamos ver hoje é um princípio largamente utilizado em física, sempre que a relação entre as grandezas são relacionadas por equações lineares. Chama-se o princípio da sobreposição. É o caso da lei de Ohm, em que a tensão é uma função linear da intensidade da corrente. Uma forma engraçada de descrever este princípio é que o efeito das somas é a soma dos efeitos. Esta frase, aplicada a circuitos elétricos, diz que quando eu tenho várias fontes, a corrente total num ramo, por exemplo, é a contribuição separada de cada uma das fontes. Imaginem o exemplo em que eu tenho aqui um calhau e lhe vou aplicar várias forças. F1, F2, F3, por exemplo. O movimento deste calhau pode ser estudado vendo a contribuição separadamente de cada uma das forças para o seu movimento, que tem o mesmo resultado do que se eu determinar a força resultante. Portanto, é isto que quer dizer aquela frase que o efeito da soma é a soma dos seus efeitos. O princípio da sobreposição pode ser enunciado da seguinte forma. A corrente, ou a tensão, em cada ramo de um circuito é a soma algébrica da contribuição de cada uma das fontes consideradas separadamente, anulando a contribuição de todas as outras, mantendo, no entanto, as suas respectivas resistências internas. Anular as fontes significa curto-circuitar as fontes de tensão e deixar em circuito aberto as fontes de corrente. Vamos, como já é usual, ilustrar este princípio com um exemplo prático de aplicação. Reparem então neste circuito, já nosso conhecido, que já foi feito no vídeo para ilustrar o método das correntes nos ramos, com duas fontes de tensão e algumas resistências. Para a aplicação do princípio da sobreposição, eu vou considerar uma fonte de cada vez, anulando as outras. Com duas fontes, tenho que considerar dois circuitos, um com uma fonte anulando a outra, e reparem que eu com um circuito só com uma fonte posso aplicar para a resolução o método da resistência equivalente. Vamos então redesenhar este circuito. Temos aqui já um circuito 1, que eu vou-lhe chamar o circuito A, em que vou anular uma das fontes, neste caso vou anular a fonte E2 e manter a fonte E1. Curto-circuitar uma fonte, e neste caso, dado que não tem resistência interna, é simplesmente retirar a fonte do meu circuito e curto-circuitar aquele ramo. Vou agora com este circuito, um circuito só com uma fonte, calcular a contribuição da fonte E1 de 80 volts para as correntes em cada um dos ramos. Correntes essas cujo objetivo é eu determinar a contribuição da fonte E1 para a corrente em cada um dos ramos, para depois poder obter efetivamente as correntes nos ramos, que eu vou já defini-las aqui atrás, como sendo o meu I1, I2 e I3. A contribuição da fonte E1 para as correntes nos ramos. Eu vou-lhe chamar o meu I'1, I'2 e I'3. Reparem que este circuito é muito simples de analisar. Eu tenho aqui 3 mais 1, portanto uma resistência de 4 ohms, que em paralelo com 4 dá 2. 2 vai ficar em série com a resistência de 6. 6 mais 2, 8. 8 tentar dividir por 8 dá-me imediatamente que o I'1 é igual a 10 amperes. E, se repararem bem, o I'2 e o I'3, dado que os ramos têm a mesma resistência, portanto um tem 4 e outro tem 3 mais 1, que é 4 também, o que quer dizer que a minha intensidade da corrente, chegando ali ao nó A, vai-se dividir exatamente igual para os dois ramos e, portanto, eu fico com o I'2 igual a 5 amperes e com o I'3 igual a 5 amperes.
Vamos agora anular a fonte E1 e considerar o circuito só com a fonte E2. Para isso, vamos redesenhar novamente o meu circuito, que eu vou-lhe chamar o circuito B, e agora vou considerar só a fonte E2, curto-circuitando a fonte E1. Mais uma vez, curto-circuitar não é mais do que retirar a fonte e fazer um curto-circuito ao local onde ela estava. Chamo a atenção, portanto, não esquecer isto, que é só considerada uma fonte de cada vez, todas as outras são anuladas, curto-circuitando as fontes de tensão e deixando em circuito aberto as fontes de corrente, não esquecendo que em ambos os casos as resistências internas são mantidas no circuito. Neste caso, as duas fontes são consideradas fontes reais de tensão e, portanto, não têm resistência interna. Olhando agora para este circuito, eu vou chamar aqui a esta corrente o meu I2 linhas 2, portanto a corrente contribuição da fonte E2 para a minha corrente no ramo que eu considerei no exemplo inicial I2. Aqui vou-lhe chamar I2 linhas 3 e aqui vou-lhe chamar I2 linhas 1. A resistência equivalente deste circuito também é facilmente determinada. Eu tenho aqui estas duas resistências. Este ramo está em paralelo com este. Reparem, tenho 6 ohms num lado, 4 no outro. Fazendo aquela simplificação de 6 vezes 4, 24, a dividir por 6 mais 4, 10, dá-me uma resistência de 2,4. 2,4 mais 4, eu tenho uma resistência equivalente 6,4 ohms, o que me quer dizer que eu facilmente determino os meus Is em jogo. Só limpar isto para o desenho não ficar muito carregado. Vou começar por o I 2 linhas 2, por ser o ramo da fonte, e portanto temos 64 a dividir por 6,4. Estamos a falar de 10 amperes. 10 amperes que chegando ao nó B, se vão dividir por cada um daqueles dois ramos que estão em paralelo, poderei aplicar um divisor de corrente, outra expressão qualquer. Uma coisa é certa, facilmente eu obtenho os valores I linha 1 igual a 4 amperes e I 2 linhas 3 igual a 6 amperes. Só para chamar a atenção, que é uma das questões que é sempre importante verificar, que eu vou ter aqui uma queda de tensão, porque para aqui vão 4 amperes, 24 volts, o que quer dizer que o outro ramo, que tem 4 ohms, passa lá uma corrente de 6 vezes 4, 24. Como tinha que ser, senão algo estava errado. Após obter as correntes, contribuição de cada uma das fontes separadamente, agora não tenho mais do que fazer a soma algébrica destas mesmas correntes para determinar o meu I1, I2 e I3 do circuito original. Vamos começar por o I1. Chamo a atenção que nos dois desenhos, tanto o I linha 1 como o I 2 linhas 1 têm o mesmo sentido do meu I1 que eu marquei no desenho. Então, é I linha 1 mais I 2 linhas 1, que neste caso me dá 14 amperes. O I2 tem o I linha 2 no mesmo sentido e o I 2 linhas 2 também no mesmo sentido. Então, 5 mais 10 igual a 15 amperes. Por último, o I3. E aqui o I 2 linhas 3 está no mesmo sentido do I3, mas o I linha 3 não está. Então, o resultado que eu tenho que colocar aqui é precisamente I 2 linhas 3, que está no mesmo sentido, menos I linha 3, que dá 6 menos 5, igual a 1 ampere. E tenho a obtenção das minhas correntes nos ramos para o exemplo de aplicação determinadas. Este princípio
tem uma particularidade de ser relativamente simples, porque eu, como só considero uma fonte de cada vez, posso utilizar o método da resistência equivalente para resolver. Claro que se eu tiver um circuito com 20 fontes, eu tenho que resolver 20 circuitos e, portanto, já se torna bastante mais complicado. É, no entanto, o único método que me permite determinar a contribuição de cada uma das fontes separadamente para a corrente num determinado ramo. Está apresentado o princípio da sobreposição aplicado a circuitos elétricos.